dia, meninos. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos começar a nossa revisão hoje, tá? Se vocês tiverem um tempinho aí para descansar, né? E agora a gente vai voltar para o total, tá bom? O foco nós vamos receber hoje, tá bom? Gente, olha só. Antes de começar a aula, hoje eu não trouxe slide, tá? Então vai ser só no cargômetro mesmo. Vamos fazer uma revisão das 4 primeiras semanas do segundo trimestre, né? Que é a semana 8, semana 9, semana 10 e semana 11, tá bom? E a gente vai fazer como o sistema, né, é uma revisão. Então, por favor, acompanhem com o livro de vocês, tá? Dúvidas que vocês tiverem, vocês podem estar tirando, mas por favor, sejam pertinentes nas dúvidas, né? Porque como o tempo é muito corrido, a gente tem 4 semanas para ver rapidinho aí, e são conteúdos um pouco extensos, que as perguntas sejam pertinentes para que não haja, a gente perca muito tempo, tá bom? Mas se tiver qualquer dúvida é só perguntar. Se estiver muito rápido, pede para dar uma devagarzinho. Se tiver faltando alguma coisa, que vocês estejam falando dúvida, algum conteúdo, algum elementozinho, vocês estejam perguntando, tá bom? Então vamos começar. A nossa semana 8, que eu coloquei para vocês aqui, a gente vai começar com o quinhentismo, né? O que foi o quinhentismo? Foram as primeiras manifestações literárias que nós tivemos aqui no Brasil, né? Porém, a gente sabe que o quinhentismo ele não foi feito, essas manifestações, elas não foram feitas através por brasileiros, certo? Nós fizemos, o quinhentismo, ele aconteceu por as primeiras manifestações portuguesas, né, com os relatos do que aqueles descobriram, do que eles encontraram, certo? Então, vamos dizer então que em meados, o que é o quinhentismo? Né, essa literatura aqui que aparece para vocês. Ao mesmo tempo que acontecia o classicismo na Europa, aqui no Brasil a gente estava tendo, entre aspas, né, como a gente sabe historicamente falando, sendo descobertos, né? Então, lá na Europa era o classicismo que estava acontecendo, né, a questão das artes renascentistas que a gente já estudou, certo? Aqui no Brasil estava ocorrendo o quinhentismo, começou a ocorrer o quinhentismo. E o que foi o quinhentismo? Foram os relatos, né, de que os portugueses aqui encontraram. Então, esse quinhentismo, basicamente, ele eram os relatos, eram cartas, eram feitas através de cartas, eram feitas através de documentos, né, e eram mandados para Portugal, né, para dizer o que eles aqui encontravam, né, quais eram os propósitos, né, quais eram descrever a fauna, descrever os índios, o comportamento dessas pessoas, essas pessoas que aqui eles encontravam quando chegaram, certo? Então, como basicamente a gente pode dividir o quinhentismo? A gente pode dividir em 2 literaturas, 2 manifestações dentro do quinhentismo. Quais são essas 2 manifestações dentro do quinhentismo? A gente vai ter o quê? Eu vou colocar para vocês aqui, se não estiver aparecendo, vocês falam, tá bom? Quais são essas 2 manifestações do quinhentismo? As 2 manifestações que nós encontramos dentro do quinhentismo é a literatura informativa, certo? Olha o nome, literatura informativa. E por que literatura informativa? Porque dentro dessa literatura aqui, o que eles iam fazer? Eles iam colocar as informações que eles encontravam. Então, os relatos da fauna e da flora brasileira, como era o comportamento dos índios, o que eles encontravam aqui de minério ou de algum elemento que eles poderiam estar explorando para fazer a exportação, enfim. Também como foi a trajetória durante a viagem, né, que eles chegaram aqui, então como foi essa trajetória, o que aconteceu durante essa trajetória, nos mares, enfim. Essa literatura informativa, ela passava, né, para Portugal os conhecimentos do país recém-descoberto, tá bom? Então a gente divide em literatura de informação. Como eu falei para vocês, pode ser através de cartas de bordo, né, diários, documentos, enfim. Muitos literários falam que o quinhentismo ele é mais uma literatura de documental, né, histórica. A gente sabe que a literatura ela tem por objetivo o quê? Ela tem por objetivo levar emoções, sensações, né? E o quinhentismo ele pode ser dividido, né, colocado muito como história, como uma parte histórica do nosso país, certo? Mas não deixa de ser uma literatura, tá bom? Então, literatura informativa. A outra manifestação que nós podemos encontrar aqui é a literatura jesuítica, certo? O que seria essa literatura jesuítica?
era a forma de catequização, né? Catequizar os representantes dessa terra, né, recém-descoberta, ou seja, fazer uma catequização dos índios, ter mais uma aproximação. E aí, para ter essa aproximação, como eles falavam em línguas diferentes, né, eles tentaram entender um pouco do tupi, né, que era a língua falada, e criaram o tupi-guarani, né, o dicionário tupi-guarani, certo? Então, dentro dessas duas manifestações, a gente pode dividir dessa forma, tá? Literatura informativa ou literatura de informação e a literatura jesuítica, tá bom? Que era a forma de catequização dos índios, certo? Bom, dos autores mais importantes do quinhentismo, a gente pode destacar que os autores mais importantes que a gente tem, né, dentro da literatura de quinhentismo, que fez parte e que foi muito importante, foi José de Anchieta, né? Porque era bastante importante para a nossa literatura jesuítica, tá? A gente também tem, além do Anchieta, a gente tem o Manuel de Nóbrega, também, que é muito importante, tá? E o Fernando Cadinho. Porém, o José de Anchieta, ele tem uma participação muito importante dentro da literatura jesuítica. Por quê? Porque ele vai tentar fazer uma aproximação, né, desses povos. Como seria essa aproximação desses povos? Ele vai criar uma forma, né, de que, para que houvesse um entendimento entre essas duas classes que, primeiramente, falavam línguas diferentes, né? Então, por isso que o José de Anchieta, uma das criações dele foi o dicionário tupi-guarani, tá bom? Então, esse cara é muito importante dentro do quinhentismo, tá? Então, olha só, basicamente, o quinhentismo a gente pode defini-lo, resumi-lo dessa forma, tá bom? As primeiras manifestações literárias aqui no Brasil, não feitas por brasileiros e sim por portugueses, que tinha por objetivo dois movimentos. A gente tem dois movimentos dentro do quinhentismo, que é a literatura informativa, informar a Portugal o que é que eles encontraram, certo? E a literatura jesuítica, que é fazer uma catequização, né? Vamos botar entre aspas, fazer uma aculturação, né? O nome certo seria essa aculturação. O que seria essa aculturação? Essa troca de conhecimentos, essa troca de cultura, tá bom? Então, o quinhentismo a gente pode definir dessa forma dentro da literatura, tá? E é como eu falei para vocês, ele é muito colocado como uma parte histórica do nosso país. Porém, a gente coloca ele dentro da literatura porque ele aconteceu, né? Ele foi, entre aspas, as primeiras manifestações que aqui ocorreram, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, a gente tem a visual, acho que eu mandei para vocês, e também temos o livrinho de vocês, tá? Então, por favor, estejam procurando lá um pouquinho, mas basicamente a gente pode definir o quinhentismo dessa forma, certo? Na semana 9, a gente falou sobre o barroco, né? O que foi o barroco? O que foi essa literatura aí? Barroco. Bem, o barroco, gente, ele é também conhecido como seiscentismo. Ó, quinhentismo, seiscentismo, barroco, certo? Então, a gente vai ter dentro do barroco uma divisão, submissão, né, de ideias. O que seria essa submissão de ideias, essa dualidade de pensamentos, né? A gente conhece o barroco como a arte da dualidade de pensamentos. Por que a arte da dualidade de pensamentos? Como eu falei para vocês, assim, qual era o objetivo principal, né, lá dos portugueses quando eles chegaram dentro da literatura jesuítica, fazer a catequização, né? Então a gente tinha aí, dentro do barroco, a questão de Deus no centro de tudo. A gente já está falando de uma era, né, Brasil ainda colônia, a gente está falando ainda de uma população que está crescendo, obviamente, está sendo explorada aqui, né? E toda a literatura, quando ela acontece, a gente sabe que ela acontece primeiro lá, né, fora, lá na Europa, e depois ela chega aqui ao Brasil, tá bom? Então, dentro do barroco, o que a gente pode colocar? A gente pode colocar que ela seria, de um modo geral, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, né, de um modo geral, ela seria a arte da contra-reforma, né, a arte da dualidade de pensamentos. Por que seria isso? Porque dentro da Europa, a gente está tendo aquela questão da contra-reforma, né? Está tendo aquela questão da reforma protestante, o aquecimento das igrejas católicas, enfim. A gente vai ter ali vamos dizer, uma disputa, né?
E isso no contexto mundial, tá bom? E o que as pessoas do barroco, elas estão, o que vai acontecer, né? Qual é o pensamento delas e qual é as manifestações que acontecem aí, tá? A gente vai ter uma batalha entre teocentrismo e antropocentrismo, né? Lembrando, essa questão do antropocentrismo, ela vem lá já do classicismo, das artes renascentistas, ou seja, a gente vai estar falando de uma coisa que ainda está em processo. Lembre-se que dentro da literatura nós podemos dizer que quando uma está emergindo, uma está subindo, a outra não decaiu totalmente, né? Então a gente vai ter aí sempre um embate de ideias, tá? Toda vez que a gente estuda uma em ascensão, a outra não quer dizer que sumiu totalmente, né? Acabou totalmente, tá bom? Então olha só, a gente vai ter o que aí? A gente vai ter um confronto, né? Um bifrontismo, né, de ideias. Por quê? Porque a gente vai ter o teocentrismo e o antropocentrismo, certo? Então a gente vai ter, ao mesmo tempo que as pessoas vão poder pensam, eu posso fazer, eu vou poder ter os meus pensamentos, os meus atos, eles não vão acarretar nenhum problema dentro da minha religião, né, do que eu penso ou não. Ou o que eu penso, o que eu faço, vai contribuir de alguma forma para que eu não esteja meu pedacinho no céu, como assim era relatado anteriormente, né? Então, na era medieval, a gente tinha muito essa questão, né, da lenda de indulgências, do pedacinho no céu, né, de você fazer tudo certinho ali, dentro dos costumes que a igreja passava, todas as ordens, né, que eram passadas, enfim. Como teve essa questão do renascimento e aí a ciência começou a aparecer, começou a ser comprovada muitas coisas que antes não eram comprovadas, né? Ou que se tinha alguma dúvida, a ciência entrou e começou a comprovar, a gente teve a questão do homem no centro das coisas, né? E aí a gente vai ter esse embate dentro do barroco, tá bom? Então olha só, basicamente o barroco vai ser isso, a arte da contra-reforma, o bifrontismo de ideias, teocêntrico vezes antropocêntricos, enfim, é uma complexidade, certo? Então, se tem essa complexidade, a questão do profano, da temática religiosa, a gente vai ter sempre dois embates aí, tá bom? Dentro do barroco, o que é importante destacar é a linguagem que eles usaram. A gente vai ter duas linguagens que a gente já falou em sala de aula, falamos disso na aula que a gente trabalhou da semana 9, tá? Então, quais são esses dois tipos de linguagem? A gente vai ter o cultismo e o conceptismo, certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês novamente, dividir, tá? Que é a forma, né, como era usado. A gente tem o cultismo e o conceptismo. Vou abreviar, tá? Então, o que seria esse cultismo e esse conceptismo? O cultismo, gente, ele vem do espanhol, né, chamado gongora, né? Por isso o gongorismo. Então, o que seria esse cultismo? Seria o jogo de palavras. Como seria esse jogo de palavras? A gente vai usar palavras, seriam usadas, na verdade, né, sobre os autores que usavam esses dois tipos de linguagem, a gente usar palavras mais rebuscadas, né, palavras mais de difícil entendimento, né, seriam usadas palavras mais complexas dentro do cultismo, tá? Então, o cultismo é um jogo de palavras e o conceptismo seria o jogo de ideias. Tá? O que seria esse jogo de ideias, gente? O conceptismo, ele vem de Quevedo, por isso pode ser chamado cultismo ou gongorismo, ou conceptismo ou quevedismo, tá? Tem esses dois tipos de nomenclatura. Pode ser que dentro de alguma questão que vocês venham a ver, né, poderia aparecer a palavra gongorismo e quevedismo. Gongorismo, cultismo, quevedismo, conceptismo. Tá bom? A gente falou isso, mas a gente está sempre falando, relembrando aqui, certo? Então, o conceptismo seria o jogo de ideias, certo? Então, seria uma forma mais fácil, racional, de chegar para o entendimento. Então, dentro dessas duas manifestações do barroco, a gente vai ter o cultismo e o conceptismo, tá bom? Que é muito importante a gente lembrar. Bom, principais autores que nós vamos ter aí dentro do cultismo e do conceptismo. Dentro do cultismo, no barroco, a gente vai ter quem? Um cara muito importante
que cai bastante também nos vestibulares, tá? É o Boca do Inferno, né? O nosso Boca do Inferno, que a gente o chama assim, né? Ele é uma pessoa muito crítica em relação, por isso o nome é Boca do Inferno, o Gregório de Matos Guerra, certo? É uma pessoa crítica, tênue, ele faz parte, né? Ele tem a questão religiosa, sim, ele não é uma pessoa que não acredita em Deus, porém, ele tem as suas críticas em relação não só à igreja, mas como à sociedade em si. Né? Tanto é que ele vai ser exilado do seu lugar onde vive e tudo mais. Por quê? Porque ele faz essas críticas tênues, né? Não só a religião, mas a questão da sociedade em si, certo? Bom, e dentro do cultismo seria o Gregório de Matos, e dentro do concetismo que a gente vai ter, né, que é uma pessoa muito importante, que fez parte, desculpa gente, eu esqueci de relatar rapidinho a questão do tempo que a gente estava vivendo. A gente estava vivendo o século de ouro, né? Então, século de exploração, tempo de muita gente chegando aqui no nosso país, né, no nosso lugar recém-descoberto. Então, é preciso pensar nessa questão do contexto social. Eu sempre falo para vocês isso. Por que é preciso pensar nesse contexto social? Porque dentro do contexto social, a gente vai entender quais foram as manifestações, o que estava acontecendo para cá, né? O que estava acontecendo aqui, que era importante, né? Entender como a gente vai ter esse conhecimento, aí como as pessoas vão trazer, vão acarretar para dentro do nosso país conhecimentos que não são, né? Até então não eram difundidos aqui, certo? Então, todas as manifestações, toda a questão da cultura vai estar chegando aqui. O Brasil vai estar sendo bombardeado por pessoas, né? Tá, gente, rapidinho. Dentro do concetismo, a gente vai ter o Padre Antônio Vieira, tá? Que ele é bastante importante também. O Padre Antônio Vieira, ele é português, né? Ele é um jesuíta português, mas ele vem para o Brasil, certo? E aqui no Brasil ele escreve os melhores sermãos, né? O que seria esses sermões? Sermões, como eu falei para vocês, daquela mesma forma, dentro das igrejas, enfim, principalmente da igreja católica, seria as ideias, né? Ele usa a Bíblia, ele usa de uma forma passagens da Bíblia para trazer informações para as pessoas, certo? Então, dentro do Barroco, a gente vai ter esses dois autores principais, tá bom? Vamos lá, pedindo que vocês não vai dar. Logo após o Barroco, a gente vai ter a última literatura que nós vamos ser colônia, que é o arcadismo. Tá? E vai ser totalmente diferente do nosso Barroco. O arcadismo ele vai ser o inverso, né? O contrário do Barroco. Por que ele vai ser o contrário do Barroco? Vamos entender um pouquinho aí, certo? Se estiver ficando alguma dúvida aí, vocês vão pontuando, tá bom? Então, olha só. Dentro do arcadismo, o que a gente vai encontrar? O que seria o arcadismo? O que a gente vai encontrar dentro do arcadismo? Como eu falei para vocês, no Barroco, a gente vai estar tendo aquela dualidade de pensamentos, né? As pessoas vão estar, podem ou não fazer, como elas podem ou não fazer, se conseguem ou não perpetuar seus pensamentos, as suas origens, enfim. O arcadismo ele vai ser um pouco contrário. Por quê? Porque aqui no arcadismo, o que ele não está querendo entender? A gente ainda como eu falei para vocês, Brasil colônia, tá bom? Então é a nossa terceira, dentro da nossa escala de literatura, de movimentos, vai ser nosso terceiro. E aqui a gente vai encerrar, tá? O arcadismo ele vai encerrar a questão de nós como colônia da Índia, tá bom? Então, beleza. Século XVIII. Vai começar lá meados do século XVII, século XVIII. A gente ainda vai estar no ciclo da mineração, como eu falei para vocês, que acontece lá no Barroco, vai cheia a população, né? Vai vir muita gente para cá, e aí a gente vai estar vivendo ainda essa era, tá? Vamos ter a questão dos iluministas, né? Dos ideais iluministas, que vai vir lá da França, né? Esses ideais iluministas vão vir lá da França. Então, como é que vai vir essa questão do ideal iluminista? Como é que acontece? Como é que chega aqui? A gente sabe que a gente está falando do século XVIII,
né? Então, século XVIII a gente ainda não tinha o WhatsApp, não tinha as redes sociais, né? Não tinha o avião. Então, como é que essas manifestações chegavam aqui no Brasil? Como é que seria isso, né? A gente tinha aqueles estudantes, né?